Você foi demitido por justa causa ou conhece alguém que passou por isso? Sabia que essa demissão é aplicada muitas vezes de forma errada pela empresa e que por isso pode ser revertida na justiça? No vídeo de hoje eu vou te explicar o que é a justa causa, os erros mais comuns cometidos pela empresa e como lutar pelos seus direitos. Então vamos lá, pessoal. O que é a justa causa? A justa causa é a punição mais grave que um trabalhador pode receber na empresa. Ela acontece quando a empresa alega uma falta grave desse trabalhador, como uma desonestidade ou uma agressão, por exemplo. E nesse tipo de demissão traz, sem dúvidas, enormes prejuízos financeiros ao trabalhador, já que nessa modalidade somente é pago pela empresa o saldo de salário e as férias integrais, se houver. E é justamente por trazer esse prejuízo financeiro que a justa causa ela precisa respeitar uma série de requisitos. E não são raras as vezes em que a empresa aplica a justa causa sem analisar minuciosamente se, naquele caso concreto, todos os requisitos foram preenchidos. Então vamos lá. O primeiro requisito que deve ser preenchido para uma justa causa ser considerada válida é o requisito da imediatidade. Ou seja, entre a falta grave praticada pelo trabalhador e a punição da empresa, não pode haver um lapso temporal muito grande, ou seja, não pode passar um tempo muito grande entre as duas situações. E se isso acontecer, se entende que houve o perdão tácito, ou seja, se entende que o patrão perdoou aquela conduta do trabalhador. Certo, Rafael, eu entendi que entre a conduta faltosa do trabalhador e a punição da empresa, não pode haver um lapso temporal muito grande. Mas quanto tempo, na verdade, a empresa tem para poder aplicar a punição ao empregado? Bom, a nossa legislação trabalhista, a CLT, ela não traz um regramento a respeito do tempo que a empresa tem para aplicar a punição ao trabalhador. Significa dizer que cada caso concreto vai ter de ser analisado de forma detalhada, de forma minuciosa. Às vezes, a empresa precisa instaurar algum tipo de inquérito para averiguar melhor as condutas praticadas no ambiente de trabalho e, em outras circunstâncias, isso não vai ser necessário. Um outro ponto que a justa causa precisa observar é a igualdade. Significa dizer que, diante de uma falta grave praticada por dois ou mais trabalhadores, a empresa não pode aplicar punições distintas entre eles. Ou seja, diante de um mesmo fato, a empresa não pode aplicar advertência a um trabalhador e demitir o outro por justa causa. É preciso que haja isonomia, ou seja, igualdade. A proporcionalidade também é outro fator que precisa ser observado pela empresa na hora de aplicar a justa causa. Diante desse princípio, a empresa não pode aplicar uma punição ao trabalhador que cometeu uma falta leve, por exemplo. A justa causa, ela precisa estar diretamente correlacionada a uma falta grave. Ou seja, eu não posso dispensar por justa causa o empregado que chegou atrasado em uma única oportunidade, por exemplo. A vedação à dupla punição é outro requisito que a empresa precisa observar na hora de aplicar a justa causa. Ou seja, o trabalhador não pode receber uma suspensão e depois ser desligado por justa causa em razão de um mesmo fato. E se você acredita que foi demitido por justa causa injustamente, e se os requisitos que nós vimos aqui neste vídeo não foram preenchidos pela empresa, você pode ajuizar uma ação trabalhista buscando reverter essa punição. Gostou do conteúdo? Então eu já te convido para se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Obrigado e até a próxima!